Fala galera, eu sou o Rodrigo Batista. E aí minha gente, eu sou a Clévia Batista. Quando ou pra que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Bora responder essa? Vamos? Vamos lá com a gente. A Clévia, como de costume, vai ler um texto bíblico pra gente. Vamos lá, então. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, nos diz assim, ó. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Atos dos Apóstolos mostra pra gente o início da igreja. Pedro prega, na primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Na segunda, 5.000 pessoas. Ou seja, em 2 pregações, 8.000 pessoas são transformadas pelo poder de Deus. Inclusive, tem um vídeo falando sobre isso. O Evangelho é o poder de Deus. Sim. Agora eles começam a administrar, organizar a igreja e percebam com a gente que as viúvas helenistas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição das ofertas. Foi esse o texto que a Clévia leu pra gente. E aqui a gente percebe que eles escolhem homens, fala pra gente aí, amor, mostra pra gente de novo, pra cuidar dessas mulheres, pra cuidarem desse setor da igreja, distribuir as ofertas. Olha isso, gente, olha isso. Olha o que esses homens precisavam ter. Eles precisavam ter boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, respondendo à pergunta que a gente fez lá no princípio, quando que nós podemos ou devemos ser cheios do Espírito Santo? É quando, amor? Sempre. Sempre. E pra tudo. E para tudo. Nós precisamos ser cheios, dependentes do Espírito Santo, alinhados com o Espírito Santo. Então percebam que os caras, para cuidar das viúvas helenistas, mulheres que estavam sendo negligenciadas, os caras precisavam ser cheios do Espírito Santo, com uma boa reputação. Infelizmente, no nosso dia a dia, na nossa igreja, em vários aspectos, na igreja no todo, quando eu falo nossa, né? A igreja do Senhor, infelizmente a gente sai empurrando, envolvendo a galera de qualquer jeito. E isso gera muito problema. Tô falando por experiência própria. Nós já fizemos isso. Saímos envolvendo as pessoas e isso deu muito problema. E o texto bíblico está mostrando para nós que para tudo nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para envolver uma pessoa, para entregar cesta básica, para envolver uma pessoa, para cantar no ministério, para ficar na recepção, as pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo. A Clévia vai falar um pouquinho mais sobre isso. Fala aí, amor. Eu achei isso maravilhoso, né? Porque nós vemos que eles precisavam ter 3 coisas que são essenciais e que, por si só, nós não conseguimos, né? E entra até um pouquinho do que a gente falou no vídeo anterior, né? Sobre o poder de Deus. E é só através do poder de Deus. E aí nós vemos que Estevão, por exemplo, que era um desses 7 que foram escolhidos para ficar responsável por essa distribuição, nós vemos que logo em seguida, Estevão, ele é morto, ele é o primeiro mártir. Mas o que destaca muito é o versículo 10 desse mesmo capítulo, que diz assim, ó: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Nós vemos que a vida de Estevão, ele impactou de tal forma que as pessoas não conseguiam resistir. Quando Estevão falava, a vida de Estevão expressava que ele era um homem cheio de sabedoria, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E a nossa vida, ela diz, né? Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo o tempo todo. É integral, não é simplesmente para exercer uma função dentro da igreja. Não, gente, é o tempo todo. Nós dependemos de sermos cheios do Espírito Santo. Porque, sendo cheio do Espírito Santo, nós ainda enfrentamos as nossas lutas. Nós ainda enfrentamos as nossas batalhas na luta contra o pecado. Imagina se a gente for mais ou menos. Imagina se a gente não se dedicar 100% em ser cheio dele, em buscar a instrução dele. Nós vamos morrer e nós vamos acabar matando um monte de gente. Então, não importa a função que nós exercemos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque não é sobre... Desculpa. Fui olhar se o áudio tava gravando. Porque não é sobre uma função que eu exerço, é a minha vida toda. Então, eu dependo de ser cheio do Espírito Santo. Muito legal. Então, Estevão, ele não era cheio do Espírito Santo só para cuidar das viúvas. Ele era cheio do Espírito Santo no dia a dia dele, no cotidiano. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação no sentido de glorificar a Deus através das suas obras. E a gente sempre frisa isso. São frutos de arrependimento. Uma vida transformada pelo vídeo que a gente falou lá atrás. O Evangelho, né? Uma vida transformada pelo Evangelho. Isso transforma, isso impacta por onde a gente passa. Muito legal. Então sejam cheios do Espírito Santo em todos os aspectos. Né, em todas as áreas, não é só na comunidade local. Eu gosto de falar pra galera que a comunidade local aqui é fácil a gente ser crente. O grande desafio tá na faculdade. O grande desafio tá dentro da nossa casa, no nosso lar. Como é o nosso relacionamento com a nossa esposa, com o marido, com os filhos e assim por diante. Então, como esses homens aí que foram escolhidos para cuidar das viúvas helenistas,
que sejamos cheios do Espírito Santo, de boa reputação na igreja do Senhor, pessoas que verdadeiramente foram transformadas, que é nítido o fruto de arrependimento. Muito bom. E aí nós vemos que ser cheio do Espírito Santo também incomoda um sistema onde as pessoas não querem ter Deus como primeiro, né, como prioridade, mas sim uma regra, mas sim uma doutrina. Porque nós vemos que Estevão, por exemplo, como eu falei, ele era um dos 7, por ser cheio do Espírito Santo, por ter sabedoria, ele incomodou um sistema, a ponto das pessoas matarem ele. Então a boa reputação é no sentido de que o meu caráter, ele é íntegro, né? Eu sou cheio do Espírito Santo e eu não negocio os meus valores. Eu não negocio a minha fé, eu não negocio as verdades do Evangelho. E isso não tem como. Ele não tinha uma boa reputação porque ele era simpático aos prazeres mundanos. Ele não era simpático à libertinagem ou legalismo, não. Ele era bíblico. Ele era um homem cheio de Deus. Ele não fazia média para agradar as pessoas. E também não colocava pesos, cargas que a Bíblia não colocou, que a Bíblia não deixou pra gente. Muito bom isso. E isso fez com que ele morresse, né? Mas nós vemos aqui que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo em todo o tempo. Nós dependemos disso. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está me assistindo. Senhor, nós cremos, Pai. Cremos que Teu Espírito Santo é real. Deus Espírito Santo, que veio sobre a igreja em Atos dos Apóstolos, que enche as nossas vidas, Espírito Santo. Que essa pessoa que está assistindo, Pai, esse vídeo, possa ser cheia da Tua presença, Senhor. Cheia da Tua presença onde ela está, Senhor. Que Teu Espírito possa enchê-la, transformá-la, usá-la, Senhor, para o avanço do Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que essa pessoa seja transformada, cheia pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, seja cheio do Espírito Santo. Tchau.